Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai concedeu, o sol nasceu, as misericórdias do Senhor se renovaram, existe ar dentro dos nossos pulmões e capacidade intelectual e espiritual de aprendermos mais sobre o Senhor, então existe graça. Tem graça aí, tem graça na sua casa, tem graça na sua vida. Não foque nos seus problemas, nem nas suas dificuldades, nem nas suas tribulações, porque muito maior é o nosso Deus, que te deu vida. E que se você está hoje com vida, se você está vendo aqui agora esse reel, é porque Deus te deu mais uma oportunidade de conhecê-lo, de conhecer a sua graça transformadora, capacitadora. Nós podemos viver coisas maravilhosas no Senhor e que a nossa fé possa de fato nos permitir alcançar bênçãos, alcançar promessas, alcançar o conhecimento de Deus, que é a melhor coisa que nós podemos ter, o conhecimento de Deus, até que Ele venha e chova a justiça. Amém? Hoje nós vamos meditar, gente, em 3 livros da Bíblia. Eu decidi, até atrasei um pouquinho, quero pedir perdão, mas eu decidi que nós vamos meditar em 3 livros. Nós vamos meditar no livro de Joel, no livro de Obadias e de Jonas. São 3 livros pequenininhos. Amanhã a gente vai falar sobre Amós, e aí, se Jesus permitir, e na sexta-feira a gente vai estar em dia falando sobre Miqueias. Amém? Tá chegando, né? O Novo Testamento tá logo aí, estamos quase terminando aqui o Antigo Testamento, mas ainda tem muita coisa pra gente aprender. Então, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e a glória é Tua, Senhor. Tudo é Teu, a palavra é Tua, a graça é Tua, a vida é Tua. Nós morremos para o pecado, enquanto a vida vivemos para Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha direcionar todas as coisas, cada palavra que for dita aqui, Senhor, cada pessoa que vai entrar ao vivo, aquelas que vão assistir depois, mais tarde, que tudo que for dito aqui, Senhor, não seja, Senhor, palavras humanas, ó Deus, de conhecimento humano, mas que seja de fato, Senhor, o Teu Espírito Santo que nos capacita a compreender de princípios espirituais. Senhor, que não seja de conhecimento humano, mas que seja o poder de Deus através da Tua palavra, das Escrituras que nos transformam. Eu lhe peço no nome de Jesus, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos pelo poder das Tuas Escrituras. Enquanto lemos, meditamos, falamos, ouvimos, que o nosso coração seja transformado, que a nossa fé seja enriquecida e edificada e que nós possamos estar, Senhor, mais perto daquilo que o Senhor nos criou para sermos, em nome de Jesus. Amém. Oi, Dani, que bom que você tá aqui, tava sozinha até agora, desacostumei, gente. Que bom que você chegou, Dani. Cacá também entrou, sejam bem-vindas, minhas companheiras de live. Eu tava falando que hoje nós vamos falar sobre 3 livros, são livros pequenininhos, então vai dar para terminar às 3h10 talvez, porque eu comecei um pouquinho depois, né? Mas eu tenho certeza que vai ser edificante para nossa vida, amém? Lembrando, gente, que eu quero me aprofundar cada vez mais nas Escrituras, mas o que Deus me chamou para fazer aqui é trazer princípios práticos, como aplicar na nossa vida prática, diária, de maneira simples, aquilo que a gente está lendo na palavra. Então a gente pode sim aprofundar mais e falar sobre questões teológicas, mas o motivo da live principal é princípios práticos. Amém? Vamos começar com o livro de Joel. A Bíblia diz, nós vamos ver aqui nesse livro de Joel que o nome de Joel significa Jeová é Deus. Quando eu pesquisei um pouquinho no dicionário sobre Joel, alguns estudiosos vão até achar que Joel não era exatamente um profeta, que ele era o título da mensagem, porque o nome do profeta já é um título, Jeová ou Yahvé é Deus, Joel, né? Mas nós vamos ver que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, vai citar ele como profeta. Ele vai dizer lá em Atos 2, Atos 2:16. Assim como disse o profeta Joel, que nós vamos ver que o profeta Joel vai profetizar sobre essa descida do Espírito Santo, que começou ali, né, em Atos capítulo 2. Amém? Então nós vamos ver que Joel era de fato um personagem, mas ele não aparece em nenhuma outra, antes disso, né, não aparece em nenhuma outra parte aqui do Antigo Testamento, nas Escrituras. A gente vai ver, por exemplo, que Jonas é citado em 2 Reis, se eu não estiver enganado, eu até deixei aqui, deixa eu achar aqui,
Jonas é citado em 2 Reis, outros profetas, isso mesmo, 2 Reis 14, do 23 ao 25, outros profetas a gente vai ver que vão ser citados também, mas o Joel, ele aparece aqui, né, e por isso que muitas pessoas vão achar que ele é apenas um título, mas a gente acredita que era de fato uma pessoa, né, que veio profetizar em seu tempo, profetizar sobre um grande e temível dia, o dia do Senhor. Boa tarde, Soraya, seja bem-vinda, também companheira de live, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, Tia Má, que bom estar com a senhora aqui conosco também, viu? Deus abençoe a senhora. Então hoje nós estamos meditando em Joel e nós vamos também falar sobre Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento, apenas um capítulo, e vamos falar também sobre Jonas, se Jesus permitir, tá bom? Então Joel significa Jeová é Deus e ele vai profetizar sobre um grande e terrível dia do Senhor. A mensagem de Joel, ela começa falando muito sobre gafanhotos. Ele fala sobre 4 tipos de gafanhoto. Ele fala sobre o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Deixa eu só tirar aqui. Acho que meu marido tá precisando do computador. Deve estar usando ele ali. Perdão, gente. Não sei se eu deixo um gráfico aberto aqui pra ele. Mas é isso. Perdão. É porque ele precisa usar o computador. Às vezes ele usa de forma remota. Vamos lá. Então a gente vai ver que tem 4 tipos de gafanhotos que são mencionados aqui. E é muito comum a gente ver, principalmente no contexto pentecostal, falando na hora dos dízimos e das ofertas, sobre esses gafanhotos, né? Os cortadores, migradores, devoradores e destruidores. O que o profeta Joel vem trazer aqui no capítulo 1 é que houve uma grande devastação agrícola em Israel. Provavelmente ele está usando um acontecimento ali de uma grande seca, de uma grande destruição por causa de pragas como gafanhoto, para simbolizar, né, aquilo que iria acontecer espiritualmente mais tarde com esse grande e terrível dia do Senhor, né? Então ele vai falar que esses gafanhotos, eles destruíram tudo, ó. O que os gafanhotos cortadores deixaram, os migradores vieram e comeram. O que sobrou dos migradores, o devorador veio e comeu. E o que ficou, o destruidor arrasou, ou seja, não sobrou nada da colheita. Foi uma devastação, uma praga que devastou Judá. Só que uma coisa que é importante, eu acho muito importante a gente mencionar, é que nós vamos ver que quem enviou esse grande e terrível exército de gafanhotos foi o próprio Deus. Joel vai usar esse texto dessa grande devastação por parte desses gafanhotos, que provavelmente aconteceu fisicamente, para algo que viria futuramente, seja através de um exército que viria, talvez o exército da Babilônia, ou talvez até mencionando até realmente o grande e terrível dia do Senhor como o juízo final, aonde o exército de Deus viria, né, para fazer essa separação entre ovelhas e bodes. Mas o fato é que quem permitiu a chegada dessa destruição foi o próprio Deus. Nós vamos ver isso no livro de Joel. Olha só o que ele fala no versículo 25 do capítulo 2. Eu lhes devolverei o que vocês perderam por causa dos gafanhotos, migrador, devorador, destruidor e cortador. Olha o que Deus diz. Eu enviei esse grande exército devastador contra vocês. Em outras traduções fala assim, o meu grande exército que enviei contra vós. Então muitas vezes as pessoas falam comigo assim, olha, por que está acontecendo na minha vida? Porque é o demônio destruidor, é o demônio devorador, é o devorador que está entrando na minha casa. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que o diabo só tem poder na nossa vida quando existe brecha, desobediência, ou porque Deus permitiu por algum propósito específico de Deus. Ou seja, se nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo que nos acontece é para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que o diabo não tem poder de afetar a nossa vida se Deus não permitir. E que às vezes nós estamos passando por problemas, vamos falar de finanças, estamos passando por problema financeiro, tá vindo devorador, as coisas não estão dando certo por causa da nossa própria desobediência. Porque lembra que eu sempre falo que o nosso ídolo nos destrói? As pessoas que são avarentas e que têm apego ao dinheiro, quanto mais apego ela tiver, é que nem quando você tenta pegar um sabão, um líquido, quanto mais você aperta, mais ele sai.
As pessoas que amam ao dinheiro, que não praticam, gente, o que Deus nos deixou escrito, o mandamento que é devolver para o Senhor 10% de todo o 100% que Ele nos deu, como uma forma, uma prática de gratidão, de confiança, de um povo que fala, Senhor, eu confio que Tu és Deus, que o Senhor é o meu Pai, que eu estou Te devolvendo uma pequena parcela do todo, mas sabendo que o Senhor fará infinitamente mais e abundantemente além de tudo que nós pedimos e pensamos, de que o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então eu te devolvo 10%, sabendo que isso aqui não vai fazer falta nenhuma para minha vida e que sim, vai fazer muito bem para o reino de Deus, porque estarei depositando numa casa onde sirva ao Senhor, que no caso é a igreja de Cristo. Então a gente serve ao Jesus numa igreja e devolve naquela igreja aquele dízimo que vai ser usado para os fins do reino de Deus. Se você está devolvendo o dízimo num lugar que você sente medo, que você não tem certeza se esse recurso está sendo bem administrado, então sim, fique atento, mas lembre-se de uma coisa: Deus vê o seu coração. Ah, não vou dar o meu dinheiro para pastor nenhum, porque eu não sei se o pastor... Se você está entregando o dízimo de coração por fidelidade, o Senhor vai te honrar. Ainda que sem você saber, o lado de lá tá agindo com corrupção. Aí Deus vai tratar com cada um. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta diante de um grande tribunal. Sobre si mesmo, não sobre o outro. Então, gente, não adianta a gente orar repreendendo o devorador se a gente é avarento. E se o Deus Mamon tem o primeiro lugar no nosso coração. Não adianta a gente repreender o destruidor se a gente anda em desobediência. Não adianta repreender o migrador, o cortador, se nós não devolvemos os dízimos à casa do tesouro, se não existe generosidade e piedade no nosso coração. A Bíblia vai deixar muito claro isso. Tiago vai falar sobre isso. Como que alguém que tá sobrando, não consegue se compadecer com alguém que tá faltando algo? Talvez as coisas não estejam indo como deveriam ir na vida financeira por falta de obediência. Não é por causa de um demônio só, não, tá? Agora, se tem um demônio que tá rondando a sua vida financeira, e você está devolvendo o dízimo, então é hora de orar e perguntar para o Senhor o que está acontecendo, o que há de errado. Talvez não seja de fato, talvez seja o próprio Deus te preparando para algo maior, te ensinando, né? Que Paulo vai falar assim: olha, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a ter fartura e também aprendi a viver em escassez, que nisso tudo eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então não se esqueça que quem mandou o migrador, o cortador, o saltador e o destruidor, nessa versão fala saltador, o devorador, foi o próprio Deus, por causa da desobediência. Por quê? Refletia a vida espiritual do povo. Ai, que raiva, esqueci minha água. E refletia como estava o povo espiritualmente. O que Joel está falando? Olha, o vinho acabou, o mosto acabou, o azeite acabou, a alegria acabou, o cereal acabou, o alimento acabou. Tudo que vocês estão vivendo aí fisicamente que está ruim é porque espiritualmente vocês se afastaram do Senhor. Essa é a mensagem de Joel. E aí ele vem falando, o que a gente tem que fazer então? Gente, se tem uma coisa que eu li nesse livro de Joel que me chamou a atenção, foi a palavra jejum. Jejum. Versículo 14 do capítulo 1 fala: convoquem um tempo de jejum, um jejum coletivo. Juntem o povo para uma reunião solene, tá vendo? Ó, não é só um que deve se arrepender, não é só um que deve se humilhar com jejum, não é só um que deve se converter. Juntem o povo, que é o tempo de um jejum, um ajuntamento, uma reunião solene. Uma coisa que eu acho lindo é um chamado à lamentação. O profeta vai falar assim: chorem, sacerdotes, chorem, ministros. Não é hora de rir, é hora de chorar, é hora de clamar pela misericórdia de Deus. É hora, porque o dia do Senhor está próximo. E aí ele começa o capítulo 2, né? Toque a trombeta em Sião. Trombeta é um sinal de alerta, porque vem o inimigo. Então ele fala: toque a trombeta em Sião, soa o alarme, que todos tremam de medo, porque está chegando o dia do Senhor. Eu acho interessante porque esse dia do Senhor, ele é falado como grande e temível. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é grande, maravilhoso para os justos, os que foram justificados por Jesus, ele é terrível
para o ímpio, aquele que não colocou sua fé em Cristo Jesus, aquele que não andou no caminho de Jesus, que não foi seu discípulo, nem obedeceu os seus mandamentos. Então o dia do Senhor é grande e temível, grande para nós que fomos salvos e temível para aqueles que não invocaram o nome do Senhor, que não foram salvos por Ele, por meio de Jesus. Aí, Deus faz então, através do profeta, um chamado ao arrependimento. Nós estamos no 2:12 agora. Deus fala: convertei-vos, voltem-se para mim, é tempo de se voltar para o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, ou seja, com sinceridade. Venham a mim, novamente ele repete, com jejum. Olha Deus nos chamando para jejuar, gente. Se tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo, talvez eu até pregue na sexta sobre isso, é sobre o vinho, sobre os que se embebedam com vinho. O vinho simboliza o prazer, e as pessoas que estão bêbadas de vinho, daquilo que é o vinho da terra, elas estão entorpecidas, seus sentidos espirituais, elas não estão vivendo o que Deus quer que elas vivam, elas não entendem as coisas espirituais porque elas estão entorpecidas de prazeres e de entretenimento. Então olha o que a Bíblia diz: despertem e chorem bêbados, lamentem vocês que tomem vinho, vocês que as uvas estão arruinadas, porque todo o seu vinho doce acabou. O que Deus está dizendo? Vocês que estão entorpecidos espiritualmente, que não conseguem entender do que se passa espiritualmente, é hora de se voltar para mim. E é por isso que o jejum é importante, porque o jejum é uma humilhação da nossa alma. Você tem até o dinheiro para você comer aquilo que você queria comer, mas você diz para sua carne: aqui não, você não me domina, eu não vou fazer o que você quer, ainda que eu passe por sintomas dificultosos, de tantas coisas que acontecem quando a gente abre mão de comer açúcar, por exemplo, vem a abstinência, né, o carboidrato, você fica um tempo sem comer carboidrato, você já tem o costume de comer naquele horário, você fica um tempo, vem a dor de cabeça, vem a sensação de tremor, porque o seu corpo se acostumou a receber aquela parcela de açúcar. E você diz para sua carne: ainda que eu passe mal, eu vou quebrantar minha carne, eu vou humilhar minha alma, para que eu não esteja nessa condição de alguém que está bêbado espiritualmente, tão entorpecido de vinho, que não consegue perceber das coisas espirituais. Então, novamente, o profeta vai chamar as pessoas para um jejum, versículo 12 do capítulo 2. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, venham a mim com jejum, choro e lamento, quebrantamento. Ele fala: não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. O que ele está dizendo? Não adianta fazer o ritual, não adianta só rasgar as vestes, não adianta cuidar do exterior, porque eu quero que você rasgue o seu coração. Não adianta se humilhar no seu exterior, vestir um pano de saco, se o seu coração não foi verdadeiramente convertido, quebrantado e voltado para mim, né, com sinceridade. Gente, vou ter que pegar uma água. Vocês esperam aí um minutinho? Rapidinho, viu? Voltei. A boca secou toda, misericórdia. Então, gente, é hora de se voltar para o Senhor. Não é para rasgar a roupa em sinal de tristeza, mas rasgar o coração. Porque se voltar para o Senhor, Joel vai falar assim: olha, se vocês voltarem para o Senhor, vocês vão ver que Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. É isso que a igreja de Jesus tem que fazer. A gente tem que orar, clamando pela nossa cidade. Gente, o que aconteceu na Marcha para Jesus foi marcante, mas foi só o início. Deus quer fazer grandes coisas nessa cidade, que não apenas um ajuntamento num dia do ano, mas levantar um povo. Né? Tô falando aqui de Pará de Minas, mas tem a Tia Má, por exemplo, que é lá de São Paulo. Orar, Tia Má, pela sua cidade, clamar pela misericórdia de Deus,
Fala, Senhor, salva o meu povo. Nós choramos, nós lamentamos porque temos vivido em pecado, mas envia avivamento. Aí vai falar novamente, versículo 15: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, um jejum coletivo, uma reunião de um só povo. Deus está chamando a um arrependimento coletivo, não apenas de alguns indivíduos, mas da igreja de Cristo. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem, chamada liderança. Lembrando que todos nós que cremos em Jesus fazemos parte de um reino de sacerdotes, então nós oramos, né? Nós nos colocamos na brecha, nós intercedemos, né? Nós somos um mediador entre Deus e o povo no sentido da intercessão, como sacerdotes que ficavam ali clamando pelo povo. Nós temos que clamar também, nós temos que dizer: Senhor, que venha o teu reino, que faça a tua vontade, que venha a tua justiça, que faça o teu querer. Orar pelas autoridades eclesiásticas, orar pelas autoridades constituídas também, do legislativo, do judiciário, do executivo. Orar. Nós temos que orar pelo nosso povo, gente. Por quê? Porque existe uma promessa. A Bíblia diz: pois alegrem-se vocês que habitam em Sião. Olha só, olha o tema, aí o tema começa a mudar desse sentimento, né, desse tema de tristeza, começa a se falar sobre alegria e restauração. O versículo 20 fala assim, ó: certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se, exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenha medo, animais do campo, pois os pastos do deserto vão ficar verdes, as árvores vão voltar a dar fruto, as figueiras vão ficar carregadas. Alegrem-se, habitantes de Sião, exultem no Senhor. Por quê? Pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair e também as chuvas da primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo. Lembra que o trigo tinha acabado? Tinha uma crise grandiosa na área agrícola de Judá. Agora ele está dizendo: as eiras vão ter trigo de novo, vocês vão ter pão de novo. E Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, né? Os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e de azeite. O vinho simboliza a alegria, o azeite simboliza a unção do Espírito. Eu lhes devolverei o que perderam por causa desses gafanhotos, o grande exército que eu enviei, né? Como foi comentado antes aqui. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor. Aí, a partir do versículo 28, que é aquela grande promessa que é citada em Atos 2, do derramar do Espírito Santo. Eu li o livro do Luciano Subirá, que chama sobre o jejum, A Cultura do Jejum. E o Luciano Subirá, ele usa esse texto, principalmente do início do versículo 28, para falar sobre a necessidade dessa convocação de um jejum coletivo, de um povo que jejua. Ele vai falar que no versículo 28, que Deus vai profetizar assim, ó: depois destas coisas derramarei o meu Espírito. Depois do quê? Nós vamos entender que Deus está chamando depois que as pessoas se voltarem para Ele, depois que as pessoas se reunirem numa reunião solene, numa assembleia solene, depois que as pessoas vierem com jejum e oração e consagração, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. E talvez você diga: mas essa promessa já não se cumpriu em Atos 2? Sim, o Espírito Santo já foi derramado. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Nós vamos ver Pedro citando Joel. Só que nós cremos, né? Quando eu falo nós, eu e meu marido, por exemplo, eu posso falar por ele também. E também eu conheço muitas pessoas como Luciano Subirá e outras grandes referências também, que creem no último grande avivamento, onde vai haver um grande derramar do Espírito Santo. E essas referências para nós falam sobre essa última chuva, porque tinha as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, elas eram responsáveis naquela época, nesse contexto geográfico, elas eram responsáveis
Tem a temporã e a serôdia, né? A temporã, que eram as primeiras chuvas, elas eram responsáveis para que a semente viesse ali a germinar. Mas quando chegava a época das últimas chuvas, que são as serôdias, o que que acontecia? Nessa última chuva, a colheita, ela crescia muito, porque essa última chuva vinha para alavancar a colheita, e então vinha, né, o tempo da colheita para os lavradores. Então o que que Deus está dizendo aqui? Olha, já vieram as primeiras chuvas, mas há ainda um grande derramar do Espírito. Vai haver um grande avivamento, um grande derramar do Espírito, para que haja então uma última colheita. O que que eu estou dizendo, tá? O que que eu estou dizendo é o seguinte. Boa tarde, Lorena, ora para mim. É a Tamara? Não consegui reconhecer pela fotinha. Paz do Senhor Jesus, amada. Então, gente, o que nós vamos entender aqui? O Espírito Santo já foi derramado. Graças a Deus, é o melhor presente que nós podemos receber, é ter o Espírito Santo. Mas quando nós... É a Tamara, né? Deus abençoe, amada. Vamos orar sim, viu? O que a Bíblia diz? O que a gente entende pela interpretação de Joel? Que quando nós, o povo de Deus, que houve sim um grande... o amor de muitos se esfriou, muitos que têm abandonado da fé, apostatado da fé, mas nós cremos que nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, vai haver um avivamento na igreja. E muitos se voltarão para o Senhor com jejum, com oração, com consagração, e então será ali, vai acontecer ali uma grande colheita, e então virá o fim. Como se Deus desse mais uma oportunidade, a última oportunidade, para que então pudesse, recolher a igreja e acontecer então, de fato, o grande julgamento. Mas vamos falar sobre o Espírito Santo sendo derramado em Atos 2? Derramarei meu Espírito sobre toda pessoa. Não vai ser mais sobre uma só pessoa. Deixa eu explicar isso. No Velho Testamento era muito comum que as pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo era muito esporádico e individual. Então a gente vai ver, ontem mesmo, a irmã Raquel mandou um vídeo. O primeiro homem que fala que estava cheio do Espírito Santo foi um artífice, que era Bezalel. Ele que construiu, a Arca da Aliança, ele que projetou e que criou ali, Claro que foi Deus que deu a planta para Moisés, mas foi ele que, pelas mãos cheias do Espírito Santo, ele que executou o processo. Ele era um grande artífice, sabia trabalhar com ouro, com prata, com pedras preciosas. Então esse homem era cheio do Espírito de Deus. Moisés era cheio do Espírito de Deus. Nós vamos ver que quando Moisés estava muito cansado, ele ora, e ali o Espírito que estava sobre ele vai ser derramado sobre outros líderes também. Se eu não estiver enganado, eram outros 70 líderes. Nós vamos ver que Josué era cheio do Espírito de Deus, mas eram os líderes, era o juiz, era o Sansão, era a Débora, eram pessoas que nós vamos ver como, vou falar assim, muito de maneira esdrúxula, gato pingado. Mas quando vem o grande derramado do Espírito Santo, que é a grande promessa bíblica, agora não é mais gato pingado, todos podem ser cheios do Espírito Santo. Os brancos, os pretos, os orientais, os que antes eram ladrões e assassinos, os ricos, os pobres, os que têm títulos de pastores e os que ficam na portaria da igreja, os que lavam o banheiro e as que cantam no louvor. Todos podem ser cheios do Espírito de Deus. E eu preguei isso na sede esses dias, repeti a mensagem na congregação. Gente, o melhor presente que nós podemos ter é o Espírito Santo. Não tem nada melhor. Jesus falou assim, olha, vocês sendo maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu vai dar o Espírito Santo. Se nós, sendo maus, conseguimos dar boas dádivas para os nossos filhos, que é os presentes que nós compramos, que nós abençoamos, a maneira como nós cuidamos com todo o coração dos nossos filhos, e nós somos maus, quanto mais, infinitamente mais, o Pai que está no céu vai nos dar o quê? Qual é o maior presente que a igreja pode receber? O Espírito Santo da verdade. Ele que nos ensinará todas as coisas, o nosso mestre.
O nosso Consolador, Ele nos convence do pecado. É Ele que trabalha em nós, nos tornando pessoas melhores. Ele trabalha nas falhas das nossas personalidades. Ele muda e molda o nosso caráter. O Espírito Santo é o melhor presente que nós podemos ganhar. Mais que tudo nessa vida, ter o Espírito Santo. E o derramar do Espírito Santo foi a graça de Deus. A graça de Deus sendo derramada. E Jesus falou que isso era tão importante que ele falou, gente, é preciso que eu vá. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir, o outro Consolador não vai vir. Então é melhor que eu vá. Você já imaginou, gente, como que foi maravilhoso Deus encarnado, Jesus, o Deus, a imagem do Deus invisível na terra. Ele aqui andando, falando, ele era a própria verdade, o verbo vivo que estava no meio de nós, a luz do mundo, a luz dos homens. Tem coisa melhor do que isso? Tem. Jesus falou, tem. É melhor que eu morra, é melhor que eu vá, porque quando eu for, o outro Consolador virá. E ele não vai mais estar limitado e sujeito a limitações geográficas, porque ele vai ser derramado sobre toda a carne. E aí a Bíblia vai dizer, olha, os filhos, as filhas vão profetizar, os velhos voltarão a ter sonhos, os jovens vão ter visões, o Espírito será derramado até mesmo sobre os servos e sobre as servas. Gente, o melhor que a gente pode ter é o Espírito Santo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor por Ele? Senhor, quantas vezes nós te pedimos coisas? Quantas vezes nós te pedimos, Senhor, coisas materiais? Mas o Senhor está nos levando a entender, ó Deus, agora, nesse momento, que o melhor que nós podemos ter nessa vida, que é muito mais precioso do que qualquer bem material, do que qualquer sucesso ministerial, profissional. O melhor bem que nós podemos ter enquanto temos vida é o Teu Espírito, Senhor. Então eu te peço, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Nós cremos na obra de Jesus e por isso, Senhor, arrependidos dos nossos pecados, nós cremos que podemos receber o Espírito Santo. E nós não queremos apenas recebê-lo, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos transbordar do Espírito Santo. Queremos falar da maneira que o Espírito Santo nos manda falar. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito no nosso interior. Queremos obedecer fielmente às direções do Espírito e andar um caminho de obediência. Ah, Senhor, perdoa todas as vezes, ó Deus, em que nós não tratamos o Teu Espírito com o respeito que nós deveríamos tratar. Todas as vezes que nós ofendemos o Teu Espírito com os nossos pecados. Todas as vezes, Senhor, que nós rejeitamos o Teu Espírito, eu lhe peço, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nessa caminhada, Deus, cada dia mais cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Gente, o Espírito Santo é a melhor coisa, o melhor presente que nós podemos receber. O capítulo 2 termina com aquela grande frase que é citada até por Paulo lá em Romanos 10:13. Uma frase de: ainda que vocês estejam passando por grandes aflições com esses gafanhotos, ainda que esteja para vir um grande e terrível dia do Senhor, todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos uma promessa de restauração para todo aquele que crer e que invocar o nome do Senhor. Essa pessoa vai ser salva. Não é aquele que tem uma religião A ou B, não é aquele que faz boas obras, é aquele que invoca o nome, o único nome daquele que nós podemos ser salvos, o nome do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Só por Jesus nós podemos ser salvos. Graças a Deus, Pai, por Jesus. E aí no capítulo 3 nós vamos ver Deus continua-se, né, essa mensagem de julgamento, mas agora para as nações. Deus chamando as nações: venham nações, porque eu vou julgar vocês. Uma coisa que eu achei interessante é que no versículo 10 Amós vai falar assim, olha: forjem seus arados para fazer espadas e transformem suas podadeiras em lanças. Nós lemos em Isaías a ideia contrária, de que Deus faria cessar a guerra. As espadas seriam transformadas em arados e as lanças em podadeiras. Mas aqui Joel está usando o contrário, porque Deus está chamando as nações para guerrear. Deus está dizendo: venham, eu estou convocando os seus guerreiros
porque vai chegar a hora do julgamento, né? Isso está em Isaías 2:4, ó, diferente, né? O julgamento das nações. Em Isaías 2 nós vemos de um tempo que cessaria as guerras e Deus traria seu reino de paz e justiça. Mas aqui Amós troca, né? Faz um trocadilho, troca aqui as palavras num tempo onde Deus convocaria as nações para a guerra. O capítulo 3 de Joel termina com bênçãos para o povo de Deus. Deus sempre terminando com uma mensagem de restauração, mostrando, né, a sua misericórdia, o seu poder, a sua graça, que ainda que o povo seja rebelde, ele diz, olha, aquele que me invocar vai ser salvo, e vou estabelecer um reino, e vou transformar e fazer novas todas as coisas. Amém? E aí, então, eu vou pular Amós e vou para a leitura de hoje, que é Obadias e Jonas, para a gente meditar. Amém? O livro de Obadias, gente, é o livro mais curto do Antigo Testamento. E ele é um livro, né, escrito por Obadias, o profeta, é chamado de profeta menor, lembre, por causa do tamanho, da quantidade de escritos e não por ser mais ou menos importante. Mas Obadias, ele era um profeta e ele vai profetizar acerca de Edom. Vamos lembrar quem era Edom? Deus deu uma promessa para Abraão e para seus descendentes. Quando Abraão e Sara, né, conseguiram ali, realizaram o grande sonho de Deus por meio da fé e da graça de Deus, eles tiveram Isaac. Isaac se casou com Rebeca e eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú mudou seu nome para Edom, que foi o nome que acabou que toda a sua descendência acabou tendo, né? Que foram os edomitas. E Jacó mudou seu nome para Israel e também toda a sua descendência, né? Que nós chamamos de israelita. Os israelitas e os edomitas, que eram para ser irmãos, parentes, na verdade continuaram o comportamento, né? E a relação que os seus pais tiveram, que Jacó e Esaú andaram, né, em guerras durante muitos anos. Houve ali uma reconciliação no final, mas Esaú e Jacó estavam sempre ali, né, nessa competição, nessa guerra, nessa briga. E isso também aconteceu com seus descendentes. Os israelitas e os edomitas sempre em pé de guerra. Isso acabou culminando num grande e terrível ato que os edomitas fizeram com os israelitas, principalmente a tribo de Judá. Quando Nabucodonosor veio para levar os exílios para destruir a terra de Judá, os edomitas se aproveitaram disso. Eles se aproveitaram dos parentes, eles saquearam a terra, eles desprezaram seus próprios parentes. E é isso que Deus vai falar aqui, olha, Deus vai falar assim, que vai vir castigo para Edom. Por quê? Porque ele cometeu violência contra os parentes. Não devia ter ficado satisfeito quando eles foram enviados para o exílio, não deveria ter se alegrado quando eles sofreram desgraça, não deveria ter saqueado, se aproveitando da derrota, né, saqueando a terra de Israel, não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Deus vai dizer então assim, ó, eu vou destruir Edom. Eu vou acabar com a sua confiança, eu vou acabar com o seu orgulho, porque quando eles tiveram a oportunidade, eles, né, fizeram o mal ao meu povo, que no fundo era o parente deles mesmo. Uma coisa interessante sobre Edom, até vi a Ruth mandou no grupo de leitura bíblica sobre o Bible Project, que é um canal no YouTube maravilhoso que tem vídeos curtos sobre os livros da Bíblia. Eu achei muito interessante que ao falar de Obadias, eles citam que Edom, a palavra Edom, ela é escrita tanto no hebraico, ela é escrita no hebraico da mesma forma, com as mesmas letras, para a palavra humanidade. Tanto que Edom vem de Adão, né? Adão, Edom, que significa vermelho também, né? Porque Deus fez Adão do barro. E Edom, porque ele também tinha ele era ruivo, né? Então a gente vai entender que vem dessa origem. Mas o que eu quero dizer? A palavra Edom, ela é escrita em hebraico da mesma forma para a palavra humanidade.
Irmã Roselane, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Que bom ter você aqui conosco, viu? Então, o que Deus está trazendo aqui? Que esse livro de Obadias, então, quer dizer que a gente não serve para nada. Vamos pensar, por que esse livro entrou no cânon? Por que esse livro está na Bíblia? Será que Deus deixou aqui só para a gente saber o que iria acontecer com Edom? Não, gente. Essa é uma mensagem profética, que vai falar não apenas para os edomitas, mas para todos que são, né, que todo ser humano, toda a humanidade. Por quê? Uma coisa que entrou no nosso coração desde a queda da humanidade foi o orgulho. Os edomitas, eles viviam no alto dos montes. O versículo 3 fala assim: você foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Eles achavam melhores, porque eles moravam nos lugares mais altos. Eles achavam que eram indestrutíveis, que eram mais sábios, que eram mais fortes. Deus está dizendo, por causa do seu orgulho, você foi enganado, e por causa de seu orgulho, vocês serão destruídos. E nós, seres humanos, desde a queda, uma coisa que nós precisamos muito lutar é com relação ao orgulho. Não podemos deixar que o orgulho domine o nosso coração, porque Deus está dizendo que Deus vai julgar o orgulho da humanidade. É por isso que quando vem Jesus, aquele único que poderia se orgulhar de algo, porque é o próprio Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, ele vem e como que ele é, gente? Manso e humilde. Manso e humilde de coração. Meu Deus do céu. Então, essa mensagem de Obadias, ela é muito atual, porque ela não se refere apenas aos edomitas, mas também profeticamente a todo ser humano que deixou o orgulho dominar o seu coração e que não permitiu ainda, né, esse quebrantamento, esse arrependimento e essa conversão ao Senhor. O final do livro de Obadias começa com uma promessa com uma promessa de restauração, aonde o reino de Deus lá em Jerusalém seria restabelecido, restaurado, né? E também, não vou falar restabelecido, vou falar estabelecido de forma plena. Amém? No final do único capítulo de Obadias, né, a gente vai ver que o tom sai de Edom para todas as nações, mas o Israel de Deus vai voltar e tomar posse da herança. Quem que é o Israel de Deus hoje? É a igreja de Cristo Jesus. Nós somos o Israel espiritual, amém? Todas as bênçãos que Israel tinha. Muitas pessoas enchem a boca para falar, tem que defender Israel, porque Deus tem uma aliança com aquele povo. Não se esqueça que Deus tem uma aliança com aquele povo, mas Deus também tem uma aliança com a igreja. Todas as bênçãos que vêm de Abraão, nós acessamos por meio de Cristo, gente. Então, tudo que a gente lê na Bíblia que fala assim, Deus prometeu que Israel vai ser restaurado, Deus prometeu que Israel vai ser estabelecido, Deus prometeu bênção para o seu povo, somos nós, tá? Também. Porque por meio de Cristo nós fomos enxertados nessa videira e podemos ter acesso às bênçãos de Israel. Graças a Deus. Vamos falar sobre Jonas então? Jonas é um livro bem curtinho, tem 4 capítulos só, mas traz muito ensinamento para nós. O livro de Jonas fala de um profeta, diferente de todos os profetas que nós lemos até aqui, né, que são aqueles que escreveram os livros. O Jonas, gente, ele é um profeta rebelde. Ele era um profeta rebelde. Eu até vi esse vídeo, depois eu vou mandar lá no grupo o vídeo do profeta Jonas, que é muito interessante, falando como esse livro é cheio de sátiras. Tudo que parece improvável acaba acontecendo, né? O profeta que deveria ser obediente, na verdade, parece que ele odeia Deus. Os pagãos que deveriam ser desobedientes se voltam para Deus. A nação que deveria ser destruída acaba se arrependendo com uma mensagem curtíssima. E o profeta que deveria ficar feliz, fica, na verdade, insatisfeito com a misericórdia de Deus. Então, existem, claro, né, muitos estudos que vão se aprofundar muito mais nisso aqui, mas eu quero trazer para a nossa vida prática. Amém? Então, Jonas, capítulo 1, a gente vai ver que Deus chama Jonas, e Jonas deveria ir para a grande cidade de Nínive, porque Deus iria anunciar um julgamento contra ela, já que o povo era perverso. O que é Nínive, gente? Nínive é a capital da Assíria, que era o povo que era inimigo de Deus. Um povo que ficava ali atrapalhando o povo de Israel. Uma pedra de tropeço para Israel. Deixa eu só colocar aqui, gente.
Se eu falei, é porque eu falei da Assíria. Isso mesmo, era a capital da Assíria. Às vezes eu confundo com Síria. Então, Nínive era a cidade inimiga de Jonas. Jonas, quando ouviu de Deus, vá até Nínive e fala lá que eu vou destruir a cidade se eles não se converterem. O que ele pensou? E se eles se converterem? Se esse povo se converter, Deus não vai destruir. O que eu quero? Eu quero que eles sejam destruídos. Então eu não vou pregar, porque eu sei que se eles se converter, Deus vai esquecer de todos os pecados que eles já fizeram contra nós, o povo dele, e vai ter misericórdia. Lembrando, gente, que depois nós vamos ver que a profecia de Jonas acaba se cumprindo, que o povo ninivita se arrepende aqui, mas lá na frente eles voltam com suas práticas idólatras e vai acabar acontecendo, né? Tudo que Jonas acabou profetizando. Mas na época de Jonas não aconteceu. Foi acontecer depois, de um século depois, se eu não estiver enganado. Então, Jonas ficou muito chateado, porque ele viu que Deus amava os seus inimigos. Jonas não conseguia suportar a ideia de um Deus que amava alguém que não fazia parte do seu povo. E, gente, se tem uma coisa que nós precisamos entender, principalmente com a vinda de Jesus, Deus vai deixar muito claro isso. Nós devemos amar os nossos inimigos. Ah, mas aquela pessoa merece, mas nós não, graças a Deus, nós não recebemos castigo pelo que merecemos. Porque se Deus não levasse em conta a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. Jonas odiava a Deus porque Deus amava os seus inimigos. Quando Deus falou para Jonas assim, vai para Nínive, prega para quem não merece. Prega para quem te fez mal. Prega, porque se essa pessoa se arrepender, eu vou trazer bênção para ela. E tem uma coisa que eu sempre faço quando eu tô muito chateado com alguém, muito chateado que eu quero falar mal dessa pessoa, que na minha carne eu quero amaldiçoar essa pessoa, que eu quero falar assim, olha, tomara que Deus lhe dê a paga pela sua maldade, pelo seu orgulho, pela sua inveja. O que eu faço quando meu coração se enche de qualquer sentimento por alguém? Eu começo a orar por essa pessoa. Eu falo, Senhor, que a tua misericórdia alcance aquela família. Que aquela casa seja cheia das bênçãos do Senhor, que o Senhor transforme maldição em bênção, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor leve ao arrependimento, que o Senhor usa eles, porque aquilo me cura, tá? Tô falando aqui por mim, me cura. E é uma coisa que eu vejo que Jonas recusou a fazer. Ele tinha tanto ódio dos ninivitas que ele não foi capaz de ir lá e profetizar sobre eles, porque ele sabia que se ele se arrependesse, Deus iria restaurá-los, que foi o que aconteceu nesse período, né? O que Jonas fez quando o Senhor, Deus dos céus e do mar, como ele mesmo vai falar, e da terra, mandou ele para Nínive? Ele pegou o caminho oposto e foi para longe de Deus. Ele foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope e pegou o navio que iria para Tarsis. O que acontece quando nós estamos indo em uma direção contrária da vontade de Deus? Deus manda a gente ir para lá e a gente vem para cá. Vem uma grande tempestade. Nós falamos aqui ontem. Quem planta vento, colhe vendaval, colhe tempestade. Jonas desobedeceu, foi numa direção contrária. E o que aconteceu com esse navio? Cheio de homens pagãos, esse navio começou a quase se partir ao meio. O navio estava quase despedaçando por causa de uma grande tempestade que começou a assolar o navio. Gente, a tempestade era tão grande que o navio estava a ponto de se partir. A coisa estava tão feia, que as pessoas começaram a jogar os seus pertences no mar. Mas aonde estava Jonas? Estava dormindo, gente, um sono profundo. Isso reflete a vida espiritual de Jonas. Jonas estava dormindo. Está todo mundo preocupado e Jonas estava dormindo. Qual a lição que a gente pode tirar para a nossa vida? Primeiro, uma coisa que uma vez alguém pregou que eu acho interessante comentar. Às vezes por causa de o barco não está indo para frente. Por isso que é muito importante nós reavermos as nossas alianças, as pessoas com quem a gente anda. Por isso que é importante que nós como igreja estejamos unidos num só espírito, num só coração, numa só alma. Porque por causa da desobediência de todo aquele navio estava sendo despedaçado. Assim como lá na frente nós vamos ler lá em Atos que por causa de Paulo, Deus poupou o navio que também foi afrontado por uma grande tempestade. Então, gente, cuidado com quem você anda, porque às vezes não está andando porque tem alguém que está num sono todo
todo o coletivo, né? Não apenas do individual. Mas vamos lá. Então, Jonas estava, o profeta, gente, pelo amor de Deus, aquele que tinha que estar alertando as pessoas, estava dormindo, estava apagado, e o sono era profundo, né? Isso representa a vida espiritual do profeta, que ao invés de estar desperto para fazer a vontade de Deus, estava dormindo. Então o capitão desceu para falar com ele, falou: como você pode dormir numa situação dessa? Tá todo mundo orando ao seu Deus aqui. Cada um daquelas pessoas naquele barco tinha um Deus pagão. Então o marinheiro vai falar assim: por que você não ora ao seu Deus também? Quem sabe ele nos livre? Aí eles lançam sorte e o que é lançar sorte? Faz um sorteio lá, que eles tinham alguma maneira de fazer um sorteio. Vamos falar que colocou no papelzinho o nome de cada um, como nós faríamos assim hoje, né? E a sorte caiu sobre Jonas, ou seja, Jonas foi sorteado para saber quem, eles fizeram sorte para saber quem que era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E caiu para Jonas. Então eles perguntam para Jonas: Jonas, quem é você, meu filho? Pelo amor de Deus, qual que é a sua profissão? De onde você vem? Qual que é a sua nacionalidade? E aí Jonas responde: eu sou hebreu e adoro o Senhor. Quem é esse Deus? Ele é o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eles falam: você está de brincadeira. Que você, que adora ao Deus que fez o mar, está em desobediência a esse Deus no mar. Tudo nós estamos passando é culpa sua. E aí Jonas vai falar: não me joguem no mar, porque quando vocês me jogarem no mar, isso vai resolver. Até nesse vídeo vai falar que, achei interessante, vai falar que o objetivo de Jonas é: vamos jogar no mar, eu vou morrer e a culpa ainda vai ser deles. Só que os marinheiros, eles até tentam, vocês vão ver, quando vocês lerem, se vocês não leram ainda, que os marinheiros até tentam não jogar Jonas no mar, mas a coisa fica tão feia que eles oram e falam: ah, Senhor, não dá mesmo, não nos deixa morrer por causa desse homem, não nos responsabilize pela morte deles. E aí eles jogam Jonas no mar. A Bíblia diz que na hora que eles jogam Jonas no mar, a tempestade se aquieta. Na hora que saiu quem tinha que sair, o navio voltou a ter paz. Meu Deus. Gente, imagina aqueles marinheiros. Sabe o que aconteceu com aqueles que tinham deuses pagãos? Eles reconheceram que Yahvé era de fato Deus. Eles passaram a fazer sacrifício para esse Deus. Ofereceram sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Olha que poderoso isso. Aquela situação fez com que aqueles marinheiros vissem que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. E aí no capítulo 2, o que acontece? Na sua profunda angústia, Jonas clama por socorro. E aí a Bíblia diz que mesmo na profundeza do oceano, né, as águas estavam envolvendo ele foi coberto por ondas tempestuosas. E aí ele ora, ele fala: Senhor, tu me expulsaste da tua presença. No entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Eu estou afundado debaixo das ondas. As águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolam na minha cabeça. Imagina Jonas naquele fundo do mar, gente. Ele ali cheio morrendo mesmo, né? As algas e as ondas. Eu imagino, tomei um caldo na praia. A onda, gente, ela é tão forte. A gente começa a girar ali. Perdemos o controle. Nesse momento, Jonas ora. E aí, lá no fundo, Deus resgata ele da morte, fazendo com que um grande peixe o engula. E ali na barriga do peixe, nós vamos ver a graça de Deus. Gente, às vezes quando a gente fala assim, um peixe engoliu Jonas como se fosse uma coisa terrível. Na verdade, o peixe engolir Jonas foi a salvação que Jonas precisava. Porque dentro da barriga do peixe ele encontrou o oxigênio que ele precisava. Dentro da barriga do peixe, ele pôde respirar. E dentro da barriga do peixe, ele pôde então compreender a situação que ele estava. E se arrepender e falar: Senhor, eu fui para o caminho oposto, mas eu vou voltar e vou fazer o que o Senhor me mandou. O peixe representa não o castigo de Deus, mas a graça de Deus. Porque Jonas poderia ter morrido naquele oceano. Mas Deus enviou um grande peixe para que dentro da barriga do peixe Jonas pudesse ver a graça de Deus, a graça salvadora. Eu vejo muito a graça de Deus quando eu leio Jonas. Eu falo: meu Deus, aquele peixe salvou Jonas e ainda ajudou ele. Por quê? Porque colocou ele, né, cuspiu Jonas na areia lá na praia. Vomitou Jonas na praia. Aí Deus falou de novo para Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e dê a mensagem para a cidade. E, gente, a única mensagem que Jonas profetizou foi uma mensagem de 5 palavras.
Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. No hebraico são 5 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, né? Em português 6. O que ele fez? Ele foi pregando essa mensagem, uma mensagem simples. Dentro de 40 dias, Nínive vai cair. Dentro de 40 dias, Nínive vai cair. O que ele não esperava é que com uma mensagem tão simples como essa, as pessoas de fato se arrependeriam. A Bíblia diz, gente, que as pessoas declararam um jejum. Tá vendo como que Deus está nos chamando? Fica atento aos sinais. As pessoas declararam um jejum, se vestiram de pano de saco, creram em Deus. Até o rei se arrependeu. E quando o rei e os nobres enviaram um decreto para todo mundo, olha, todo mundo, até os animais, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum animal, todos devem orar fervorosamente ao Senhor, deixar os seus maus caminhos e a sua violência. Olha isso, uma conversão em massa. E assim, gente, Deus ouviu, viu o que eles fizeram, ouviu sua oração, viu que eles deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Isso para Jonas foi o fim. Sério, Deus. Isso deixou Jonas muito aborrecido e irado. Então ele orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu faria, Senhor? Tá vendo o motivo dele? Ó? Por esse motivo eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Gente, não é por isso mesmo que a gente o serve? Mas Jonas ficou muito irritado. Ele falou: o Senhor está sempre pronto a voltar atrás, não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. É melhor morrer do que viver assim. E aí Jonas fala, Deus fala para Jonas: você acha certo ficar tão irado assim? E aí Deus vai dar uma lição para Jonas aqui, né? Que Jonas senta para ver o que queria acontecer com a cidade. Porque no fundo do coração dele, ele pensou: quem sabe essa cidade acaba que Deus não manda um fogo do céu, que nem Sodoma e Gomorra? Quem sabe que eles não se arrependeram de coração? Imagina para um profeta, gente, que eu vou dar um exemplo. Eu já passei por isso. Uma vez Deus falou comigo assim: fala para uma pessoa que ela não deveria comprar uma coisa, porque aquela coisa iria trazer para ela destruição, iria trazer morte. Era uma moto. E eu falei: meu Deus do céu, mas veio tão forte, que eu falei com a pessoa. Eu falei: olha, Deus falou no meu coração: não compra essa moto que você quer comprar, porque essa moto vai trazer destruição para sua vida. Só que o que acontece? A pessoa não comprou, graças a Deus, e graças a Deus a pessoa tá bem. Agora, quem que pode provar que de fato iria acontecer se a pessoa tivesse comprado a moto? Por que eu tô falando isso? Porque para um profeta, quando uma profecia não se cumpre, beleza, ele falou que Deus iria, né, que se Nínive não se arrependesse em 40 dias, ela seria subvertida. Ou seja, que de fato ela se arrependeu, então não veio o que o profeta estava profetizando. Só que não era muito melhor para o profeta que acontecesse? Nossa, de fato era homem de Deus. Falou que em 40 dias viria destruição e veio. Só que passou 40 dias e não veio. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Então, para o profeta, é melhor que essas palavras se cumpram. Estou falando, gente, egoisticamente, tá? Humanamente falando, que obviamente que se nós somos seres espirituais, nós amamos pessoas, porque Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque Ele é o próprio amor. Então, obviamente, que como um profeta de Deus, ele deveria amar a Deus e amar as pessoas também, né? Mas ele falhou nisso aí. Só que para o profeta, humanamente falando, egoisticamente falando, na carne, era melhor que aquilo que ele profetizou acontecesse, porque aquilo iria confirmar a mensagem dele. A Bíblia diz que nada acontece, só que Deus vai dar uma lição para Jonas. Jonas se assenta e nasce uma planta. E aquela planta vai livrá-lo, ali vai dar uma sombra para ele. Mas Deus envia uma praga que vai comer aquela planta vai murchar e ele fica muito nervoso. O sol bate em sua cabeça até que ele se sentiu tão fraco que desejou morrer de novo. É melhor morrer do que viver desse modo. E Deus pergunta de novo: Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Sim, acho certo ficar irado a ponto de querer morrer. Olha que profeta respondeu. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Você não fez nada, ela cresceu naturalmente. Você tem compaixão dela. Ela não é uma obra da sua mão, ela não é uma criatura tua.
como essas pessoas são, né? Você não fez nada para que ela crescesse. Ela apareceu depressa e murchou depressa. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Isso é muito lindo, gente, porque Deus está falando assim, olha, tem 120 mil pessoas nessa cidade que elas não sabem discernir entre a direita e a esquerda, entre o certo e o errado, são pessoas ignorantes, são pessoas que não merecem, são inocentes porque não conheceram. Muitas traduções vão falar crianças. Tem 120 mil crianças nessa cidade. Pode ser criança espiritual, mas vamos pensar em crianças fisicamente para mexer com o nosso emocional agora. Jonas, você quer que eu envie fogo do céu, como eu fiz com Sodoma e Gomorra? Você quer que eu envie um meteoro aqui para destruir tudo, como eu disse que faria, que eu iria trazer destruição? Você quer que eu envie aqui um grande exército para assolar tudo? Você não consegue ter compaixão dessas pessoas? Você não sabe que lá em Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem ainda o que é certo e o que é errado, não sabem tomar suas decisões, não aprenderam ainda. Tem 120 mil crianças que vão morrer. Você está tendo compaixão de uma planta e não consegue ter compaixão de 120 mil crianças. E o livro de Jonas é um dos únicos livros da Bíblia, apenas Jonas e Naum, né, na maioria das traduções, que termina com um ponto de interrogação. Sem falar de muitos. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? O que a gente pode trazer para a nossa vida então, gente, sobre o livro de Jonas? Deus nos chamou como profetas. E para sermos profetas de Deus, nós devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Não corra do plano de Deus para a sua vida, por mais que pareça ser mais fácil. Porque vai vir dificuldade, vai vir tempestade. Tem pessoas que estão fugindo de chamado e é por causa dessa fuga que está vivendo grandes tribulações. É tempo de voltar a fazer o que Deus chamou para fazer. É sério isso. Jonas estava longe do chamado de Deus para a vida dele e dormindo espiritualmente. Senhor, desperta-nos, desperta tu que dormes. Por causa dele, uma grande tempestade que estava assolando, né, aquele barco. Mesmo no seu pecado, Deus envia a graça, que é o peixe, né? O peixe, inclusive Jesus vai citar Jonas, né? Ficou 3 dias na barriga do peixe e o grande sinal seria o próprio Jesus, que no 3º dia iria ressuscitar. Vamos falar mais sobre isso no Novo Testamento. Então nós vemos a graça de Deus, o arrependimento, mas mesmo assim um coração endurecido, que talvez amasse mais a si mesmo e seu ministério do que pessoas inocentes. Nós precisamos entender, gente, Deus é amor e Deus ama até os nossos inimigos. Deus ama as pessoas, mesmo aquelas que cometeram grandes atrocidades. Se elas se arrependerem, vão ser salvas e vão viver uma eternidade com Deus. Porque a salvação não é pelo nosso mérito. A salvação é pela fé. É pela graça. Amém? Para todo aquele que nele crê. Para que ninguém se glorie. Não existe orgulho. Lembra que nós falamos de Obadias lá, falando para Edom? A humanidade tem orgulho, mas não existe nenhum orgulho que fique de pé diante da presença do Todo-Poderoso. Só aqueles que por meio de Jesus foram salvos, esses sim poderão receber o acesso à herança, ao reino de Deus. Amém? Devemos ser obedientes ao que Deus nos pede para fazer. Amém. É isso, Cacá. Isso mesmo. E devemos também amar quem Deus ama, mesmo que essas pessoas à nossa vista não mereçam. Amém? É isso que eu queria falar hoje, gente. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente fala sobre o livro de Amós, tá bom? E aí, se ficar muito grande, se bem que são 9 capítulos, se ficar muito grande, a gente divide. Mas eu creio que dá pra falar, porque são capítulos menores. E na sexta-feira a gente fala sobre Miqueias, tá bom? Miqueias deve ser só do 1 ao 3, deixa eu ver. Deve ser. Às vezes eu divido Amós com Miqueias, então. Ou senão eu faço Miqueias até o final, que aí a gente já fala a leitura de sábado, né? Vamos ver. Amanhã a gente vê o que a gente faz. A gente não sabe se Jesus vai voltar essa noite. E se voltar, a gente se vê lá na glória, tá bom? Obrigada a todos que ficaram até o final. Obrigada, irmã Roselaine. Obrigada. Quem tá aí, gente? Eu não consigo ver mais, pelo amor de Deus. Obrigada, Dani. Obrigada, Tia Má. Obrigada, Sossô.
a Dani, a Cacá, a Sossô, e a Tiamá e a Roselane, é isso? São quem tá aqui agora? Deus abençoe vocês, viu? Obrigada, é uma honra pra mim estar com vocês aqui até o final. Ai, meu Deus, quase que eu esqueci, Jesus Cristo. Mãe, beijo, te amo. Beijo, Dona Leni, Jesus abençoe a senhora. Obrigada por assistir as lives todos os dias. Ai, irmã Rose tá aí, firme e forte, glória a Deus. A Dani também, a Cacá. Obrigada, viu, pelo apoio de vocês. Obrigada, Dona Leni, obrigada, mamãe. Deus abençoe. Obrigada a todos que assistem a live depois, que eu sei que sempre assiste. Minha maninha, Ruth, Dona Piedade, a Gra, que vai assistir, Graziele, lá na frente, mas vai assistir. A Odileia, minha querida também. Que Deus abençoe vocês, viu? E que nós todos possamos ser abibliados para a gente entender onde Deus quer que nós, o que Deus quer que nós vivamos, onde Deus quer que nós chegamos. Amém? Fica com Deus também. Beijo, até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau.